a retórica diz isso, né? Você tem esse direito de exercer o status. Ter um status na sociedade implica escravizar outras pessoas, pela lógica do mercado brasileiro, né? Isso é uma merda. Salve, salve! Começando mais um Jogada e, obviamente, eu não tô sozinha, eu recebo ele, olha, Thiago! Oi! Tudo que bom? Você tá aqui, gente. Você é bom em videogame? Não, péssimo, óbvio. Mas eu jogo, Você joga o quê? Eu sou muito fã de Zelda. Ah, de Zelda. Eu sou desses joguinhos assim. Eu jogo pouquíssimos jogos. Zelda é o jogo que eu consistentemente jogo. Você tinha jogado já Tartaruga Ninja? Eu nunca tinha jogado. Eu vou jogar agora. Massa. Massa. Então vamos amassar. Mas eu gostava do desenho. É cooperativo, tá? Então a gente não vai... Porque eu costumo ganhar dos convidados, aí você não vai precisar passar essa vergonha. Eu não sou competitivo. Eu tenho essa característica. Eu desisto muito fácil. Eu vou pedir aqui um copo d'água pra produção, porque a gente vai ter que assumir aqui, porque eu tô com calor, gente. Eu vou ter que assumir aqui que a apresentadora toma água. Ó. Eu sou de verdade, gente. Eu não sou uma NFT. Não. Olha, eu tomando água. Essa água aqui não é patrocinada. Ó, vou tomar, hein? Vou tomar, hein? Eu tô sabendo agora. Confiante que eu tô ao lado de um ser humano. Quase cuspi a água. Eu quero jogar com a Obrigada, April. Produção. Vamos, então? Eu vou jogar com a April. Então vamos, Pode é só ser? apertar esse aqui. Tá. Somos aqui três mulheres na roça. Você vai de Leonardo? Eu sou Leonardo. Renascimento, né? Você é uma mulher renascentista. Me ajuda aqui. Gente, hoje eu tô... Desculpa, produção. Me ajuda aqui. A produção vai ter que vai aparecer de novo. Ajuda aqui, produção. Eu de verde. O que você quer? Eu quero começar o jogo. Hoje... Thiago, escolhe o seu aí. Já escolhi. Aperta mais uma. Você vê que aqui é tudo artesanal. Tá. Aqui é tudo artesanal. Foi. Muito obrigada, produção. Thiago, você é um cara que tem construído aí vários debates, na verdade, no YouTube, que inclusive é uma das minhas redes sociais favoritas. A galera anda falando que o YouTube morreu. Não imagina. Acho. Não morreu. Não morreu, de jeito nenhum. E tem um potencial de substituir a TV? Olha, esse assunto aí foi uma grande questão, né, nas últimas semanas. Mas, eu gosto... Assim, eu não tô aqui pra ser advogado de plataforma. Então, dentro do que tá disponível aí, eu acho o melhor que dá pra ser. Não o melhor que dá pra ser, mas é o menos pior, vamos dizer assim. Eu acho que dá pra... das opções que a gente tem, eu acho que é a plataforma que dá pra construir comunidade melhor, que dá pra você ter uma liberdade criativa melhor, que dá pra você testar formato melhor. Eu tentei nos últimos anos fazer algumas coisas no TikTok, ainda faço e tal, mas de vez em quando aparece corte pra mim. Mas hoje em dia é mais corte e eu não me preocupo tanto em em gastar muito minha energia produzindo conteúdo especificamente pro TikTok ou pro Instagram, que seja, sabe? Esse conteúdo vertical, mais rápido. Eu prefiro investir meu tempo no conteúdo mais longo e o YouTube é a plataforma que ainda dá pra fazer isso. E existe muita gente entusiasmada com isso, inclusive. Essa ideia de que as pessoas não assistem mais coisas longas e tudo mais é uma falácia. Não dá pra dizer que a crise de atenção não existe, né? Existe essa coisa da crise de atenção. Então a gente trabalha lidando com essa realidade de que é mais difícil você manter pessoas prestando atenção numa mesma coisa durante vários minutos. Isso inclusive é um fato. A gente aqui, né? Inclusive a gente aqui. Mas existe muita gente interessada em aprofundar debates, em passar mais tempo discutindo uma mesma coisa, em aprofundar algumas questões, em hiperfixar. Eu acho que a palavra é hiperfixar, eu acho, mais até do que qualquer outra coisa, do que aprofundar. Mas existe muita gente que quer, deixa eu te ouvir falando aqui por meia hora, 40 minutos, 50 minutos, 1 hora sobre esse mesmo assunto. Você acha vídeo de 3 horas no YouTube das pessoas falando de um assunto específico, assim? Eu adoro, eu gosto, assim, é o meu... Quando chega sexta-feira de noite... Você grava sexta? Não, eu gravo o dia que dá.
Mas eu tô falando de assistir mesmo. Às vezes chega sexta-feira de noite e se eu não sair de casa, é bem capaz de eu ficar vendo alguma coisa no YouTube, vendo alguém que eu gosto muito, hiperfixado em um assunto muito específico. Eu adoro. Gosto muito disso. Eu adoro. E ó, só a critério de curiosidade, você é um exemplo que eu uso muito. Eu tô com esse lado muito professora, né? Professorinha. Salvem a professorinha. Professorinha. Então, assim, eu colei pra dar algumas aulas, algumas quebradas, online. Legal. Também, que a gente tem aquele projeto lá da redação, inclusive você deu aula. E eu sempre falo, cara, o YouTube não morreu. A gente tem ótimos produtores de conteúdo fazendo vídeo de 30 minutos. Eu sempre uso você de exemplo e falo pra galera procurar. Porque além disso, eu acho o seu conteúdo muito autêntico, Thiago. Obrigado. Muito autêntico, seu conteúdo. Acho de uma coragem. Agora eu vou falar aqui, ó. Eita. Ó, vai vir um corte. Caio, atenção pro corte. Eu acho muito corajoso em tempos que a gente vê muito conteúdo, muito filme de super-herói, muita cultura pop, plástica, a gente politizar e trazer o lado político desse conteúdo. O lado político, o lado crítico, né? Eu tenho... É um exercício que eu faço realmente da perspectiva crítica, e aí por crítica a gente entende várias coisas, né? Existe uma ideia de que crítica ou é negativo, ou é uma coisa muito reativa, ou é uma coisa meio review de aplicativo, sabe? Tipo, você assiste uma coisa, você descreve várias características, você fala que você gostou, que você não gostou, e você recomenda que outra pessoa consuma ou não, sabe? Então eu tento sair um pouco dessa ideia de consumo. Acho que tem sido, de um ano pra cá principalmente, tem sido um esforço bastante consciente de não ser apenas mais uma pessoa descrevendo um produto ou dizendo o que você deve ou não deve consumir. Sim. Então, e sim você olhar para aquilo com uma perspectiva crítica, que é uma perspectiva de contestação, uma perspectiva de desafiar. Eu sou muito apaixonada por esse tipo de conteúdo. Eu acho que leva a gente para uma originalidade, para o criador, para uma originalidade. E a galera também consumir de forma crítica, né? A coisa que acho que nem tudo você precisa sentar e ficar com o cabeção lá, mas... Não, nem tudo precisa, mas a perspectiva crítica, ela vai pra tudo. A gente não desliga o cérebro, tem essa ideia, né? Tem um criador que eu acompanho, que é meu amigo, colega e tal, que é o professor Felipe Leão, e ele fez um vídeo uma vez falando isso de um jeito muito engraçado, que era... eu quero assistir uma coisa pra desligar o cérebro. Se mesmo que você tente, você não vai desligar o cérebro. Não existe desligar o cérebro. Sim, você pode se distrair, você pode assumir que aquilo ali é uma distração, você pode, vamos dizer assim, desligar algumas defesas, talvez, de alguns lugares aí da sua mente e tal, mas o seu cérebro ele não vai estar desligado. Você pode até não estar pensando ali em alguma coisa, mas mais pra frente, aquilo vai te ajudar a pensar em alguma coisa ou vai consolidar alguma crença limitante, talvez, sabe? Se você não tiver uma perspectiva crítica de olhar para aquilo. Eu tenho trabalhado muito com a ideia de educação midiática. Essa tem sido um conceito que você está aplicando. Eu tenho pensado muito sobre isso como uma crise hoje do mundo contemporâneo, né? A gente consome muito vídeo, a gente assiste muito vídeo, o audiovisual ele tá presente em tudo, mais do que qualquer outro tipo de mídia e tal. Isso inclui a TV, o cinema, o TikTok, uma série de plataformas. Mas independente do WhatsApp e tal, independente do de onde a gente tá, a gente consome muito vídeo. Saiu uma pesquisa do Ibope ano passado, aí eu não vou lembrar direito os dados certinhos, mas se você procurar, você acha, assim, que é um número muito absurdo. 99% da população brasileira consome vídeo o tempo inteiro. Então a gente tem acesso a vídeo o tempo inteiro, mas a gente não sabe, a gente não entende a gramática, vamos dizer assim, do vídeo. A gente não estuda vídeo na escola, a gente não estuda vídeo, a gente não entende a linguagem do vídeo. Como é que se constrói a linguagem de um vídeo? A gente só é impactado por vídeo o tempo inteiro e a gente não sabe ler aquilo, né? Do mesmo jeito como a gente tem que aprender a ler de fato, né? Ler livros e ler revistas e tudo mais, a gente tem que aprender a assistir também. E aprender a assistir envolve entender
certos elementos gramaticais de como a linguagem, como uma mensagem ela é transmitida, lida num vídeo, e aprender a criticar e a confrontar também. Não só, a Bell Hooks fala de olhar opositor, né? De você, quando você coloca uma perspectiva opositora, você constrói significado. E qualquer pessoa que estuda comunicação na vida sabe que a pessoa que lê, que o receptor, vamos dizer assim, ele está construindo significado junto com a pessoa que fala. Como é que isso opera no vídeo? De que maneiras a gente, o audiovisual constrói significado, constrói leitura? A pessoa que está assistindo e a pessoa que está produzindo. A gente precisa aprender isso. E a gente não aprende, mas a gente não tem essa perspectiva de aprender como é que uma linguagem, como é que uma mensagem é construída num vídeo, no audiovisual. E você citou a Bell Hooks, e eu pensei muito que uma coisa que tem me incomodado muito é a Bell Hooks ser usada enquanto autoajuda, cara. Porque segundo Bell Hooks, gente, e numa perspectiva individualista e capitalista. Sendo que ela fala justamente do amor, o amor que ela descreve lá naquele livro. É ótimo esse livro. Amiga, todo mundo vai ser corna, mas para de ficar usando Bell Hooks pra justificar as mas tem isso mesmo, assim. E aí tem um monte de texto dela que não foi traduzido, né? E geralmente a maioria desses textos que não foram traduzidos são os textos mais radicais mesmo, né? São os textos mais ligados à perspectiva revolucionária, os textos mais... Difícil falar nesses termos, né? Eu ia falar os textos mais políticos, mas todos os textos dela são políticos. Mas tem alguns textos dela que são mais radicais, né? Que falam justamente sobre perspectiva revolucionária, ação política e tudo mais. E tem muitos textos dela que não foi publicado ainda no Brasil, e os textos que acabam circulando muito em carrossel do Instagram são trechos descontextualizados justamente para promover uma perspectiva mais individualista e mais autoajuda mesmo, mais carrossel do Instagram, né? E aí é meio foda. Pra você que não conhece a Bell, cara, ela é uma mina que de fato teceu uma crítica anticapitalista a Beyoncé. Entendeu? E aí eu acho que a gente tem visto uma movimentação de tratar mulheres negras revolucionárias, e aí ouso dizer que da extrema esquerda como divas pop. Leia-se, por exemplo, Angela Davis, né? Também passa por esse processo na qual ela é apresentada. Ela mesma falou aqui, né, no Brasil, quando ela veio. Cara, vocês estão aí falando de mim, mas vocês têm a Lélia. Tipo, o que tá acontecendo? Chocante. E a Bell Hooks, ela era crítica de cinema. Ai, e ela sempre apontou, ela sempre trouxe questões de gênero e de raça pro cinema. Isso é uma coisa que eu já falei em vídeo um tempo desses aí, que é o fato quando a gente às vezes fala de perspectiva de gênero e de raça, parece que a gente tá sendo anacrônico, ou parece que é uma coisa muito nova. E a Bell Hooks escrevia sobre gênero e raça no cinema nos anos 80, nos anos 90. Então, tinha muita gente escrevendo sobre gênero e raça nos anos 70. Então, tem muito texto sobre gênero e raça no cinema, tem muita gente falando sobre isso. Isso não é uma coisa que começou em 2015 no BuzzFeed. Isso é uma coisa que começou, que tem... Mas, assim, às vezes, do jeito que se fala, parece que é uma coisa muito nova. E aí, quando a gente pega e fala, deixa eu falar aqui sobre um filme dos anos 60, sobre uma perspectiva feminista, parece que é anacrônico. Parece que você não pode olhar para os filmes de antigamente com o olhar de hoje. É pra eu olhar com qual olho mesmo? Porque só tem o olho que eu tenho hoje. O olho que eu tenho hoje é o olho que eu tenho. Não tenho como trocar de olho pra olhar pra um filme dos anos 60. Então, a gente tem que olhar. É o prisma, né? A teoria do cinema, algumas teorias do cinema, né? Elas propõem prismas. Então, você vai olhar para o cinema sob uma perspectiva da psicanálise. O cinema e a psicanálise. O cinema e a semiótica. O cinema e estudos de gênero. Cinema e marxismo. Cinema e não sei o quê. Você vai contrapondo o cinema com outras áreas do conhecimento. Isso é uma maneira de enquadrar o cinema.
Tem outras maneiras também, isso não é a única maneira, mas é uma... eu gosto muito de propor esse tipo de perspectiva, não só sobre cinema, mas sobre a arte de uma forma geral. Se a gente olhar para essa história sob uma perspectiva X, o que essa história diz, né? Eu fiz um vídeo sobre Frankenstein recentemente, um livro, e aí nesse vídeo eu propus vários olhares, assim. Se a gente olhar para Frankenstein sobre uma perspectiva feminista, a gente tem a primeira obra de ficção científica escrita por uma mulher, né? Uma mulher que estava tentando publicar as próprias histórias, mas ela ofuscada pelos seus pares homens, uma mulher que estava pensando sobre as relações do corpo. E se a gente pensar no Frankenstein sob uma perspectiva racializada, é um corpo que não tem lugar na sociedade, é um corpo que é visto como um mero produto de um mecanicismo. E uma perspectiva queer, aí a gente vai olhando pra... Enfim, tem muitas maneiras de olhar, sabe? Eu tô falando de Frankenstein, mas a gente pode fazer esse exercício pra qualquer coisa. Qualquer obra, qualquer coisa. A gente pode propor diferentes prismas. E pode ser uma experiência muito enriquecedora. E Thiago, você traz essa coisa de olhar para o cinema, para o audiovisual 60 anos atrás e entender que ele pode sim ser um produto da sua época, mas ele teve efeitos, né? E a gente sempre fala aqui, acho que você é o terceiro convidado que a gente toca no mesmo assunto, que é o Nascimento de uma Nação. Que foi uma produção aí que acabou favorecendo estereótipos raciais e a própria Ku Klux Klan. Não é nem favorecendo, assim, é uma maneira de colocar, né? Favorecendo estereótipo, mas não só, é mais do que isso. Construindo também, construindo estereótipo, enaltecendo a Ku Klux Klan. E a gente tem o Nascimento de uma Nação, além de tudo isso, como a obra que inaugura vários elementos de linguagem cinematográfica. Então, foi a primeira vez que várias técnicas cinematográficas foram utilizadas. Então, a ideia de você construir ritmo, a ideia de você construir uma narrativa através de diferentes cortes, se eu colocar esse corte e esse outro corte, o espectador ele vai entender isso aqui. E essa maneira de construir linguagem, de construir entendimento através do vídeo, do corte, através do plano e contraplano, através de uma série de coisas, entra para a linguagem do cinema. Então é a maneira como se aprendeu a se contar a história no audiovisual, em grande parte com esse filme, e é um filme que enaltece a Ku Klux Klan. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A própria linguagem do cinema, ela se constrói de forma ideológica. Ela é ideológica. Ela foi construída para enaltecer a Ku Klux Klan. Isso quer dizer que qualquer vídeo que você conta história é racista, em certa medida sim, sabe? Em certa medida sim, mas o que eu quero dizer não é que é tipo pra gente assistir qualquer coisa que tá na nossa frente e falar isso aqui é racista porque o cara lá atrás inventou isso pra ser racista, mas é pra gente entender que os nossos códigos de linguagem, eles estão ligados, eles são ideológicos, eles são construídos ideologicamente. Se a gente não tem uma perspectiva crítica sobre o próprio código em si, a gente vai inevitavelmente acabar sendo racista sem nem saber, sem nem perceber. E aí cria aquela ideia de que, pô, não foi isso que eu quis dizer. Pô, eu fiz esse filme porque eu queria dizer uma coisa e as pessoas estão entendendo o contrário. Queria falar sobre isso aqui, mas na verdade o pessoal entendeu outra coisa. É porque as pessoas são burras? É porque as pessoas são analfabetas? É porque o Brasil tem altíssimo índice de analfabetismo até hoje? Tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Mas o que também é verdade é que o próprio código, a maneira da gente se comunicar também é racista. Se a gente não tem uma perspectiva crítica com isso, a gente não vai conseguir comunicar uma mensagem antirracista. E aí, se a gente não pensa acriticamente, eu não lembro quem foi o teórico brasileiro que falou assim, um tempo desse, assim, que era tipo, o status quo é racista, a estrutura já é racista. Se você não fizer nada, você já vai estar sendo racista. E isso em muitos termos a gente pode falar, né? Então, se a gente não confronta, a gente vai estar só replicando uma estrutura racista. Isso inclui também o cinema. Cara, sabe uma coisa que eu queria muito trocar com você? A gente, inclusive, já participou de uma mesa que eu trouxe isso, mas eu queria trazer de novo.
a questão dessa juventude que não quer ver sexo no audiovisual. E o quanto isso, de alguma forma, tá ligado com essa coisa meio clean e limpa que tem tentado se vender. Exemplo, blogueira virando evangélica, a galera limpando as tatuagens, não pode usar muito acessório. Tem a própria ideia do clean, ela tem a própria palavra, né, clean, limpo, tem um aspecto meio higienista, assim, né? Então a gente pode pensar por esses termos, assim. Mas existe um monte de gente discutindo sobre isso, sobre essa coisa da higienização através do sexo, né? Da gente não tem visto mais... Tem um texto muito famoso que circulou bastante, que é todo mundo... Eu não lembro exatamente o título exato, mas era alguma coisa no sentido... todo mundo é lindo, mas ninguém transa. Todo mundo é lindo, mas ninguém tá com tesão. Era alguma coisa nesses termos, assim. É um texto muito conhecido que discute como que o cinema dos últimos anos ele se tornou estéril. Então a gente tem no mundo dos super-heróis... No filme de super-herói, todo mundo tem corpos perfeitos, mas você não tem mais o sexo, você não tem mais, ninguém transa nesses filmes. É o corpo perfeito que só serve pra performance de guerra. É o corpo perfeito que só serve pra... Eles são todos soldados, então eles estão ali pra serem perfeitos e performar masculinidade, pra performar nacionalismo, pra performar outra coisa. Então tem o filme Tropas Estelares, que é um filme dos anos 90 que discute mesmo o imperialismo americano. Ele é um filme feito como paródia, né? Porque ele é baseado num livro que tem uma ideologia fascista. Ele é um livro que conta a história de uma guerra intergaláctica entre a humanidade e uns seres alienígenas que são meio insetos. E o livro ele tem várias mensagens fascistas. Ele é um livro extremamente pró-militarismo, né? E aí quando o Paul Verhoeven pegou esse filme, foi contratado para dirigir esse filme, e ele foi ler o livro, ele ficou horrorizado. Ele falou assim, cara, como é que eu vou fazer um filme desse aqui, sendo que isso aqui é um livro fascista? E aí ele decidiu simplesmente fazer uma paródia do livro. Então ele, em vez de fazer uma adaptação direta do livro, ele faz uma paródia. Então o filme não deu certo, ele não foi um fracasso de público, porque ele transformou a história, que era para ser uma história triunfante, heróica, em uma história meio estéril, porque ele queria mostrar essa esterilidade do militarismo. Então, uma das coisas que ele falou em entrevista era sobre como ele queria que todos os soldados terráqueos lá, né, que era todos os soldados do Império, ele não queria que eles transassem, eles queriam que esses personagens soassem como personagens estéreis, eles não têm tesão, eles só servem como soldados, eles não servem como indivíduos, eles não têm um universo próprio, eles não têm nada, eles não vivem a vida de uma forma... Eles vivem a vida de uma forma meramente produtiva. E aí eu acho que essa perspectiva da produtividade, muitas vezes, é o que está por trás de um discurso anti-sexo, onde o sexo só serve para reprodução, onde o sexo só serve de uma certa maneira. Existe uma maneira certa de você demonstrar, né, revelar a sua sexualidade, de você viver a sua sexualidade. Se você fizer qualquer tipo de coisa que foge disso, você está sendo degenerado, você está sendo um desviante. Então tem sido difícil conversar sobre isso, porque muitas vezes esse discurso vem na forma de um... Como que é a palavra? Ele surge com uma pegada... uma faceta progressista, porque... eu tenho a sensação. Porque as mulheres estão sendo muito objetificadas no cinema, a gente precisa discutir a objetificação de mulheres no cinema, e isso é verdade. Aí a gente tem, por exemplo, em Euforia, aquela atriz lá que ela não queria aparecer nua, ela estava sendo... Em todos os episódios ela aparece nua e ela demonstra esse incômodo dela pro criador da série, e ele não tá nem aí pra isso, ele continua colocando os peitos dela pra aparecer em cena e tudo mais. Ela começa a ficar extremamente incomodada com isso.
E isso é uma questão extremamente relevante, isso é relevante. Isso está falando de uma relação de poder, de um cara que tem muito poder sobre o corpo de uma menina que é muito jovem, que está começando ainda na indústria e tal. Então existe esse lado que é uma discussão extremamente pertinente, deve ser discutida, mas às vezes esse tipo de discussão é usada como pretexto para lavar, para moralismo, para dizer que toda cena de sexo meramente toda cena de sexo é objetificante, toda cena de sexo é misógina, toda cena de sexo é errada, e vem esse discurso utilitarista que é o da o discurso da cena desnecessária, onde a cena só pode existir se ela for estritamente necessária. E aí quem é que define o que é necessário e o que é desnecessário, né? Então, é bem difícil falar sobre isso, assim. Eu falei sobre isso já em vídeo e acho que foi um dos vídeos que eu mais fui xingado, assim. E vamos deixar aqui nos fixados pra vocês xingar, brincadeira. Pode xingar, porque eu tenho muito orgulho desse vídeo, inclusive. Eu não me arrependo de nada. Foda. Sabe uma coisa que eu acho que é legal pra trazer pro debate? A gente também tá falando de sexo de todos os sexos, assim. Eu lembro, por exemplo, naquela série que o J.J. Abrams tava, e a Misha Green era também tal, era de fantasia na Max, que foi inclusive cancelada a segunda temporada, que tinha uma cena J.J. Abrams. Me ajuda aí, produção. Ai, meu Deus, nossa, péssima. Não sei porque eu trabalho com isso, porque eu não lembro o nome de nada. Eu não lembro nossa, de nada. gente. Nome de diretor, eu não lembro. Não sei o nome de Como nada, é o nome daquele cara. filme lá, não sei e tinha uma cena de sexo entre idosos. Tinha uma cena de sexo entre idosos, assim. Eu fiquei, caraca, que da hora, cara. Aí a galera não quer sexo, não pode sexo gay. Uma pessoa trans, sabe? Ou o sexo gay tem que ser você tem que ser muito higienizado pra você discutir sexualidade, né? Passa por muitas discussões, eu acho, assim. Acho que tem uma ideia também de que principalmente quando a gente fala em LGBT, mas acho que dá pra discutir raça também, de que se a gente se comportar direitinho, a gente vai ser aceita, sabe? De que o que tá dificultando qualquer tipo de aceitação ou de discussão é os degenerados, assim, que ficam querendo... Aperta ali, continue. Na parada gay... Onde é continue? Yes. Yes. Lovecraft Country. Mas não é do J.J. Abrams essa? Não, ele tava na produção. Ele tava na produção. Tava? Mas mas tava escondida. O carro-chefe era a Mitya mesmo. Tá. Maravilhosa. Essa série é ótima. É uma pena que foi cancelada. Sim, a nossa... E aí tem essa coisa do... A gente tem que se comportar, né? Que aparece para diferentes grupos, né? Eu acho que mulheres também lidam com esse tipo de retórica. Acho que o movimento negro lida com esse tipo de retórica. Todo mundo que tá mais à esquerda lida com esse tipo de retórica, que é a esquerda do... que é a retórica do... Se você se comportar bem, a classe dominante vai te aceitar. Ela vai te dar os direitos que você precisa. Ela vai ceder pra você. Mas não pode queimar o Borba Gato. Não pode queimar uma estátua que na verdade nem foi queimada, né? Isso que me irrita dessa história do Borba Gato é que nem a estátua nem queimou, a estátua tá lá de pé até hoje. E aí o Galo foi preso e tudo mais, enfim. E aí tem essa coisa do... E aí quando a gente fala de questão LGBT, não só de questão LGBT, mas passa muito por isso, você tem que se comportar. Você não pode ter fetiche, você não pode... Não pode ter um relacionamento aberto, Não pode ter um relacionamento aberto. Na parada LGBT, você não pode ir com roupa de fetiche, não pode ir com roupa de... sendo que a gente tá discutindo justamente a sexualidade, né? A pauta da sexualidade livre é central pra questão LGBT. Então, assim, como é que você tá discutindo sexualidade? Como é que você tá discutindo o corpo, né? Se você não pode expressar isso, se você só pode expressar isso de uma maneira higienizada. Então a gente está basicamente replicando uma retórica da intolerância. Então você só pode se comportar, você só pode expressar a sua sexualidade se for de uma maneira completamente higienizada, se for comportada, se você respeitar. E aí quando você vê, você tá hétero. Cara. Porque aí não tem. Eu acho que tem uma questão fundamental aí que
essa linha que muitas pessoas fingem que existe, olha, a gente pode expressar nossa sexualidade, mas até aqui. Se a gente passar desse ponto, aí é degeneração. E aí a gente não vai ser aceito, a gente tá perdendo a nossa luta. Só que essa linha, ela não tá num lugar fixo. Essa linha, que determina é o lado de lá. Então essa linha, ela tá sempre vindo cada vez mais pra perto da gente. Então se a gente aceita que existe uma linha, a gente já perdeu. Porque, por exemplo, eu só posso falar que eu sou a favor do aborto porque só se for em caso de estupro. Mas eu não posso falar, gente, eu sou a favor do aborto. Se você não quer estar grávida, não esteja. E aí não pode, né? Teve essa discussão também na época do PL. Ah, não, você não pode falar que é a favor do aborto. Você tem que falar que você é a favor da escolha. Você tem que... E aí tem que ser uma perspectiva liberal, individualizada. Porque é você individualmente que tem que escolher. A gente não fala sobre como a proibição do aborto é uma questão que prejudica comunidades inteiras. São famílias, são mulheres realmente na coletividade mesmo. Assim. Então aquela mulher que, ela vai ter que cuidar do próprio irmão. Ela vai ter que parar de estudar para cuidar do irmão, porque o pai abandonou, entende? Então a gente fica sempre nessa perspectiva não, é você individualmente que tem que escolher. E não se entende que, na verdade, essa escolha, ela afeta uma estrutura social inteira, de várias mulheres, de várias famílias, de vários homens, inclusive, porque esses homens vão ser criados por famílias que estão desestruturadas. E aí eles vão fazer o quê? Vão replicar essa estrutura danosa aí pra frente? Como é que a gente vai pensar em um futuro onde as pessoas não têm, elas são obrigadas a se reproduzirem, elas são forçadas a terem filhos sem nenhum apoio comunitário, do Estado, empresarial, corporativo e tudo mais, sabe? Então eu acho que vai para esse lugar do bonzinho, sabe? Esse lugar do bonzinho, se você se comportar direitinho, você vai... A gente vai te escutar. A gente vai te escutar. E a história mostra que isso não é verdade. Cara, só rapidamente aqui contando, eu demorei pra entrar na USP, mas eu fiz cursinho e tal, e aí a época que a gente mais conseguiu avançar na luta por cotas foi a época que a gente radicalizou. Obviamente, muito importante a luta de décadas do movimento negro pra que a USP adotasse as cotas, mas o momento que a gente radicaliza, que foi as ocupações, que a gente entrava, literalmente a gente forçava a entrar nas aulas, e cara, a gente vai forçar a ter esse debate, foi o momento que a gente de fato conseguiu avançar na pauta. E, meu, no fim do dia a gente não tava fazendo nada demais, tava só interrompendo a aula, sabe? Tipo... e aí se você assume... Pra mim, se a gente assume que tem uma linha que a gente não pode cruzar, a gente já perdeu, sabe? A gente já perdeu. É claro, não tô falando que é pra gente chegar em qualquer lugar e tirar a roupa de qualquer jeito, sobre qualquer estratégia, sabe? A questão não é essa. A questão é estrategicamente. Claro, a gente pode pensar assim, tá bom, a gente vai fazer uma ação radicalizada. De que forma? Qual é a maneira mais efetiva? Como é que isso vai angariar mais pessoas para nossa causa? Como que isso vai tensionar pro nosso lado? De que maneira isso vai... E é uma luta que é interdisciplinar, é uma luta que passa por diferentes lutas, e é uma luta histórica, né? Uma luta que a gente tem que olhar para trás e ver o que as pessoas fizeram antes da gente e de que maneira isso foi efetivo, o que deu certo, o que deu errado. Inclusive, me lembra que existe esse debate da não violência, mas que, por exemplo, o movimento negro estadunidense se organizava para poder entrar em lanchonete que era proibido o negro entrar. Sim. A galera vende a história que a Rosa Parks fez isso aleatoriamente. Não, ela estava organizada também. Ela estava organizada e tinha gente também já fazendo muito isso. Mas quem teve visibilidade foi a Rosa. Quem teve visibilidade só ela, que virou um ícone de... Rola essa lavagem, né? De colocar isso como uma luta silenciosa e pacífica. De uma pessoa sozinha. Eu acho que em grande parte é por isso que a história da Rosa Parks acaba sendo repetida, porque da forma como ela é contada, ela reverbera como uma luta silenciosa e individualizada. Ela sozinha foi lá, tava lá no ônibus, e aí ela se recusou a levantar e
e ela se recusou a levantar, e isso foi o que acabou com a segregação, né? E não foi isso que você falou, assim, ela tava, na verdade, ela fazia parte de um coletivo, ela tava organizada, não era ela sozinha que tava lá, tinha uma série de outras pessoas que estavam lá permitindo que ela pudesse fazer isso, não que ela não teve a sua importância, mas acaba se ocultando partes importantes da história, porque aí você não fala da parte da luta coletiva. Cara, que aí vira uma coisa individual e aí a gente acaba se perdendo nesse individualismo todo. E aí a gente tava falando na coisa da extrema-direita, e é interessante agora que a gente viu na pauta do 6x1, que, tira as pautas de costume da mão dos caras, eles ficam perdidinhos, né? Porque eles odeiam o pobre, odeiam a classe trabalhadora. Já desce aqui, gente, o fundo aqui é vermelho, esquece esse programa aqui, ó, você vai sair daqui comunista, brincadeira, galera. Brincadeira, mas também não tem Mas tanto. também não é tanto, A gente tem um momento bem interessante agora, né? De onde a gente tem uma pauta que é muito mobilizadora. E eu acho que é uma oportunidade muito legal da gente enxergar algumas coisas, de continuar. Mesmo que isso, um amigo meu falou isso pra mim esses dias, no meio dessa discussão, mesmo que essa pauta, por algum motivo que seja, porque é uma pauta, é uma luta longa e tudo mais, mesmo que acabe não passando a redução da carga horária, ou qualquer coisa desse sentido, a oportunidade de colocar isso em pauta já é em si uma vitória, porque uma vitória realmente desarticulou um monte de gente, colocou os interesses de muitos deputados aí em xeque, né? Colocou em evidência que alguns dessas figuras realmente não estão interessados em debate popular, não estão interessados em melhorar a vida de ninguém, não estão interessados em nada. Estão interessados só em favorecer o interesse de quem banca as campanhas deles. E aí esse que é o negócio, né? E aí eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para expandir essa pauta para frente, para debater o 4x3, sabe? E a gente mostrar que, por exemplo, a gente tem na figura da Erika Hilton, né? Uma deputada, uma mulher trans, que se elegeu deputada, que teve grande votação e conseguiu colocar esse assunto em pauta. O próprio Rick, que é um homem negro gay e que tá lá e que conseguiu colocar esse assunto em pauta antes mesmo de se eleger, né? Então ele foi o cara que trouxe esse assunto em pauta pra gente mostrar que essa classe trabalhadora que a gente fala aí, ela é heterogênea e ela tem várias caras e vários rostos. Então fiquei meio irritado em algumas discussões que eu vi na internet sobre a coisa da escala 6x1, que era um abandono das pautas identitárias. É uma perspectiva muito preconceituosa quando a gente fala assim, a esquerda abandonou a pauta identitária. E eu fiz, não, cara, porque essa pauta também é nossa, essa pauta também é LGBT, essa pauta também é das mulheres, essa pauta é, sobretudo, da população negra brasileira, né? Então ainda tem essa. Mas é uma pauta que é nossa. Eu me lembro muito da minha vida como jovem gay, como um gay que veio da periferia, como uma pessoa gay que cresceu num bairro periférico e que viveu em ambientes pobres, num bairro pobre, e que, por sorte, enfim, por várias questões, eu consegui entrar numa faculdade pública e eu não precisei trabalhar desde os 15 anos de idade, graças à minha mãe, principalmente. Enfim, e uma série de várias outras conjunturas que me deram esse privilégio de não precisar trabalhar desde cedo. Mas eu convivi com muitas pessoas que trabalhavam na escala 6x1, e algumas dessas pessoas eram meus primeiros boyzinhos, os primeiros caras que eu tava pegando. Que aí a gente tinha que marcar horário lá, a gente vai se encontrar quando? Vai ter que ser na terça-feira, no dia tal, porque eu trabalho em 6x1, eu trabalho no telemarketing, eu trabalho com não sei o quê. Então, assim, essas pessoas que estão trabalhando na escala 6x1, elas não são uma massa monolítica. Elas não são uma classe trabalhadora monolítica, é todo mundo igual e trabalhador igual e todo mundo. Não, essas pessoas, elas são mulheres de diversas idades, são mulheres de diversos lugares, de diversas regiões do país, são mulheres trans, são homens trans, são homens gays. Então, assim, essa classe trabalhadora, ela é, acima de tudo, heterogênea. E a luta
nossa, para defender essa classe trabalhadora, é justamente para permitir que essas pessoas que trabalham sejam heterogêneas do jeito que elas são. Porque quem quer que a gente seja uma massa só de homogênea é justamente quem quer explorar a gente, que não quer que a gente viva as nossas vidas da maneira subjetiva como elas têm que ser vividas. A gente só serve para trabalhar. Então não, cara, eu quero transar, eu quero sair à noite, eu quero ir pra balada, eu quero ir pra boate, eu quero ter uma vida sexual digna, eu quero ter saúde sexual, eu quero poder ter acesso a PrEP, sabe? Entendeu? Então tudo isso a luta da escala 6x1 é também uma luta da classe trabalhadora. A questão que eu bato na tecla é que a gente não pode se distrair das coisas, não pode olhar para nossa pauta LGBT como uma pauta meramente individualizada, pelo direito que você tem de você sozinho casar com quem você sozinho decidir. É sempre coletivo. Nossas identidades, elas não existem separadas das outras coisas. A gente existe em coletivo. Eu acho que quando a gente traz a coisa da escala 6x1, a gente também reduz a jornada de trabalho. Uma coisa que eu gostei muito de ler é que, de fato, as pessoas teriam mais tempo, inclusive, pra se divertir. Direito ao lazer, que é uma coisa que a gente preza tanto, sabe? Sim. Pô, pra gente é muito, muito legal o evento da Perifacom, porque quando a gente chega lá e a gente vê famílias e famílias muito legal. Se organizando pra estar naquele espaço e trocando e tendo acesso àquilo, porque, não é supérfluo. Não. Cultura não é supérfluo. Não. É a nossa subjetividade, né? É o direito à dignidade, é o direito de se enxergar como um indivíduo, como coletivo, a gente existir, né? O movimento do Rick Azevedo, né? Que é Vida Além do Trabalho, eu acho esse nome maravilhoso. Eu acho esse nome tão didático, assim. É justamente isso, é o direito à vida além do trabalho. Por isso que eu falo que a pauta também é LGBT, também é uma pauta de gênero, também é uma pauta racial, também é uma pauta, entre muitas aspas, identitária, embora a gente pode pensar em outra palavra, em outro enquadramento. Mas é uma pauta que permite que a gente viva as nossas vidas sendo feliz, sabe? Onde a vida não precisa ser produtiva. A vida não precisa ser produtiva. A gente pode viver de inúmeras formas. A gente pode encontrar inúmeras maneiras de viver, sabe? De ter prazer, a vida é muito maior do que produtividade. E aí, do jeito que as coisas estão caminhando hoje, né? Se a gente deixar essas corporações fazerem do jeito que elas querem, se a gente deixar a classe dominante exercer o domínio simplesmente sem nenhum freio, a gente vai trabalhar até morrer, igual muitos de nós já trabalharam até morrer, igual nossos pais, avós já trabalharam até morrer, sabe? Meu avô, a última geração da minha avó foi escravizada. A partir da minha avó que já não tem mais, cara. Isso pra mim é surreal. É porque muito recente. A ideia da escravidão dentro de uma linear, e eu acho que pensar a linearidade, o tempo, etc e tal, nos dá uma falsa sensação de que a escravidão foi há 500, 200... Não, cara. Isso é parte, né? É parte da retórica, né? Tem um negócio aqui. É parte da retórica, né? É uma retórica que beneficia quem quer que isso seja esquecido, quem quer que isso fique apenas no passado. Se você coloca esse passado muito longe, a gente... As coisas estão superadas, né? As coisas estão superadas, já foi. Ou então sempre foi, assim, sabe? Tem essa retórica também do sempre foi, né? E as pessoas... Já existiam escravos há muito tempo. Não, cara, a escravidão onde uma pessoa é propriedade de outra é um fenômeno moderno. É um fenômeno do capitalismo. Você ser propriedade de outra pessoa, não era. Essas pessoas não eram propriedade de outras pessoas. Uma pessoa escravizada, ela não era uma commodity, algo que você vende, que está sujeito a regras de demanda e oferta, sabe? E aí, quando a gente tem a escravidão nos moldes modernos, né, no molde do capital, é a escravidão onde que transforma o ser humano em commodity. Você é uma mercadoria a ser vendida. E aí, isso que esse é um dos marcadores, né, de onde a gente vai ter
Isso. E coloca nessa ideia do sempre foi assim, é assim, acabou, uma coisa meio derrotista, sabe? Uma coisa meio não, completamente derrotista. Não tem o que fazer, não adianta lutar contra isso porque é da natureza humana. Fala-se muito nesse sentido, né? E eu acho que essa retórica que você mencionou, assim, que coloca isso como um passado muito distante, ela favorece quem manda, né? Favorece quem quer perpetuar isso, né? A escravidão, ela tem uns tentáculos, assim, muito visíveis hoje. A escala 6x1 sendo um deles, né? Onde a pessoa ela nasceu para trabalhar, é inerente a ela e acabou. Acabou essa ideia da inerência, né? De você nasceu e acabou, é assim, acabou. É um legado da escravidão. É um legado em particular da escravidão brasileira, né? Que é uma das principais características da escravidão brasileira, é que ela estava inserida em todos os aspectos da sociedade brasileira. Então estava na fazenda, estava no latifúndio, mas estava dentro da casa de quem era pessoa de classe média, era a pessoa que cozinhava, era a pessoa que limpava. Então, o cara que tinha um mercadinho, ele tinha uma pessoa escravizada trabalhando de graça para ele. Então, é uma coisa que está muito inserida e é vista como um direito. Então, se você vence na vida, é um direito seu explorar outra pessoa. Se você tem um mercadinho, se você tem sua empresa, é um direito seu explorar. A retórica diz isso, né? Você tem esse direito de exercer o status, né? Ter um status na sociedade implica escravizar outras pessoas, pela lógica do mercado brasileiro, né? Isso é uma merda. É uma merda. Tia, a gente tá caminhando pro final da entrevista, né? Desse momento aqui que a gente tá jogando. A gente tem um presente pra você. Eba. Mas eu não posso deixar você sair daqui sem falar, cara, sobre a questão de como você vê a parada dos influenciadores e o jogo do tigrinho. Eu sei que parece engraçado e tal, mas acaba sendo, né? É uma parada. Eu tô assustada. Eu vejo assim, sabe? Eu acho que eu venho pensando muito sobre isso, eu já escrevi sobre isso algumas vezes. A gente acaba falando sobre isso pela perspectiva da moral, sabe? Então, às vezes, quando a gente fala sobre isso, a gente fala assim, sempre vem alguém que fala assim, eu não faria. Ou eu faria sim. E aí muitas vezes eu tenho que falar em público, né? Eu falo assim, olha, eu não só não faria, como eu não fiz, eu não faço isso. Eu tenho algumas regras muito bem definidas sobre qual é o tipo de parceria que eu topo fazer, de que maneira eu financio o meu próprio trabalho e tal. Isso é uma questão minha. Agora, a gente tem que pensar de que maneira, quais foram os aspectos materiais que permitiram que a gente chegasse da forma como a gente chegou hoje. Então, primeiro a gente tem o projeto de lei, né, que foi aprovado, que permitiu que tivesse publicidade de casas de aposta no Brasil e todas essas questões. Mas a gente tem também a questão da maneira como esse mercado de influenciadores, da maneira como esse universo cresceu, né, no Brasil de maneira completamente desordenada, sem nenhum tipo de cuidado, sem nenhum tipo de regulação. Então imagina, a gente chega em 2020, a gente tem um mega crescimento, né, desse universo da economia de criação, toda essa questão pessoas que ganharam muitos seguidores da noite pro dia e que transformaram isso num grande negócio. E pessoas que isso já era um negócio antes, mas aí virou um negócio muito mais rentável da noite pro dia. E aí o que acontece na sociedade que a gente vive, né? Se você cresce 200%, se você tem um negócio que cresce 200% da noite pro dia, você tá na lógica da financiarização automaticamente. Você vai ter que pedir um empréstimo para algum investidor, você vai aceitar um aporte financeiro de algum investidor, alguma coisa nesse sentido vai acontecer. Você pode optar por não fazer isso, mas dentro da lógica do sistema onde a gente vive, é isso que tende a acontecer. A gente entra pela lógica da financiarização. Então a gente acaba
Então são pessoas, empresas, pequenas empresas que da noite pro dia têm um aporte financeiro porque o negócio cresceu 200%, 300%. E aí o que acontece quando chega 2021 e 2022 e as coisas... Vem um choque de realidade, que na verdade você não vai crescer 200% por ano, todo ano. O que você tem? Agora você tem uma dívida enorme. Que você pode ser rico e tudo mais, mas você não vai socializar essa dívida. Você, enquanto agora recém-milionário, você não vai assumir essa dívida. Você vai continuar explorando as pessoas. Você vai continuar... O cara que fez o aporte financeiro pra você, ele não vai assumir essa dívida. Quem vai fazer, você vai ter que absorver essa dívida, você vai jogar essa dívida em cima dos seus funcionários, né? Porque você vai ter que, os seus funcionários vão ter que trabalhar mais por menos, assim. Então é tudo meio que uma lógica de manter esse negócio crescendo, porque a gente vive num sistema onde tudo tem que crescer infinitamente, e aí, sem nenhum tipo de regulação, dá nisso, sabe? Não teve nenhum tipo de regulação, não teve nenhum tipo de medida protetiva para pequenas empresas, nem teve nenhum tipo de regulação para responsabilizar essas empresas por qualquer tipo de prática. Então chega uma hora que você tem você tem contas a pagar e você vai tirar dinheiro de onde? As pessoas que são mais responsáveis possivelmente fecham seus negócios, ou se não consegue pagar, fecha o negócio, mas tem gente que não faz isso. E aí, se a gente tem um sistema que favorece a pilantragem vai acontecer. Então, com isso, não estou defendendo quem faz de forma nenhuma, muito pelo contrário. Eu acho que a minha questão é a gente entender os aspectos materiais que permitem que esse tipo de fenômeno aconteça. E de que maneira a política pública e a regulação podem impedir que esse tipo de coisa aconteça, impedir que as pessoas fiquem endividadas, impedir que esses atores influenciem outras pessoas a se endividarem, sabe? Então a gente tem um problema que a origem dele tá numa estrutura mesmo, sabe? Não tô falando isso que só vai acabar se acabar o capitalismo, não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que a gente tem que olhar para os aspectos materiais. Eu vejo dessa forma, sabe? Eu não vejo meramente como uma pauta moral, como muita gente fala pra mim, assim, é porque esses influenciadores pilantras aceitam dinheiro de qualquer um. Sim, também. Mas de que maneira a gente impede isso de acontecer? De que maneira, que medidas o Estado pode cumprir pra impedir que isso aconteça? Se a gente ficar olhando só pra pauta moral, aí a gente vai fazer o quê? Vai dizer assim, só quem é bonzinho é que pode ter canal no YouTube? Só que, sabe? Então, eu vejo desse jeito. Ti, a gente trouxe complicada a resposta. Não, eu acho complexo. Eu acho complexo. E eu acho que, de fato, a gente precisa aprofundar. Como a gente precisa aprofundar tudo, né? Sim. Abre aí, veja o que trouxe uma caneca do Jogo do Tigrinho. Do World's Best Boss. Nada melhor pro debate que a gente tá tendo. Essa caneca, ela faz parte do acervo da loja da Perifacom, lá na loja Uma Penca. Lembrando que toda vez que você compra um produto da Perifacom numa penca, você apoia nossos projetos sociais. Amo. Eu amei sua camisa. Obrigado. Amei. Thiago, como que a galera te encontra nas redes sociais? Você me encontra como Hora Thiago, Hora sem H, Thiago com H em Opa, aqui, né? Você me encontra como Hora Thiago, Hora sem H, Thiago com H. Eu falei certo, né? Não, vamos de novo. Você me encontra nas redes como Hora Thiago, Hora sem H, Thiago com H, tudo junto, em todas as redes. Mas eu tô principalmente no YouTube fazendo vídeo aí, alguns vídeos por mês. Mas eu também tô no Instagram, tô no TikTok e tô no Blue Sky agora, que o Twitter morreu. E tamo aí. Thiago, a gente precisa fazer uma parte 2. Tinha outras coisas pra te perguntar. Doida, né? A pessoa fica falando umas coisas doidas. Não, mas eu acho... Nada com nada. Tô apaixonada por esse episódio. E obrigada por sempre somar, que é a primeira coisa que você faz de Perifacom. Tudo que a gente chama você, pra você tá sempre... Eu sempre venho. Sempre venho, assim. Eu sei que você também tem muita coisa pra fazer, então te agradecer aqui publicamente, né? Essa coisa chamada internet. E tamo junto, que você precisar aí, a nossa família Perifacom. Não esquece de se inscrever no canal.
canal, se inscreve no canal do Thiago, que, cara, tem uma comunidade muito legal, muito engajada também. Tem o canal do Telegram, né? Tem no Telegram também, é verdade, no Telegram. Eu amo, eu estudei isso. Eu não sei as coisas, mas tem um canalzinho no Telegram pra galera que quer acompanhar mais de perto e quer driblar o algoritmo. Então tem um canalzinho lá do Telegram, é t.me/HoraThiago no Telegram. É pra galera que não quer depender de algoritmo pra saber quando que eu posto vídeo novo, quando que tem update, quando tem coisa nova. Então eu tô sempre ali conversando, é bem legal, é uma comunidade bem massa. Massa. Gente, obrigada pela audiência de vocês e a gente se encontra na próxima jogada.